Fala, meu povo! Olha eu aqui de volta. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje no índice, tá? Como eu comentei lá no story, lá no Instagram, quem não segue, vai lá, Frank William Trading no Instagram. Comentei sobre esse stop, né? A gente tava já praticamente 3 semanas, né? Sem levar stop em índice. Hoje foi o dia. Foi um stop de meio R, né? Tendo em vista que o meu stop, meus stops, deixa eu abrir aqui o point. Tendo em vista que meus stops são calculados para 200 pontos. Hoje o stopinho ficou em 90. Então, por menos da metade. Ok? Vou considerar meio R. Perfeito? Vou considerar meio R. Então, eu tive uma compra aqui. Eu comentei anteriormente. Uma das minhas regras é que depois de determinado movimento, né, que a barra fecha acima da média de 60, ela não fechou. Eu comprei antes. É uma medida de segurança que eu tenho para esse trade de pullback. E eu quebrei essa regra. Perfeito? Mesmo assim, eu quis montar a estrutura, né, fazer o trade com a estrutura, acreditando ainda no fundo duplo, né? Fundo 1, sombra fundo 2. E eu fiz uma nova compra aqui embaixo. OK? Tendo em vista que se, né, num trade desse de pullback, né, de fundo duplo aqui, ó, geralmente, né, ele pode romper topo e tudo mais. Mas eu não contava com fundamentalismo. Nós tínhamos algumas notícias ali, coisa do tipo, e o mercado não gostou das notícias de hoje. E aí ele começou a uma puxada muito forte nessa região. Deixa eu limpar aqui, que já tá uma bagunça, né? E aí o que acontece? Eu esperei um pouco, ele ficou saracoteando aqui. Deixa eu colocar transparente para ficar melhor, né? Ele ficou balançando aqui nessa região, ó. Depois, quando ele formou essa barra de força em forma de pullback na média de 20, eu tive que zerar essa ordem aqui. Então, esse foi o trade com stop. Aguardei um pouco, esse trade um pouquinho mais complicado, porque eu tinha uma região de defesa aqui muito grande. Lá na sessão a gente comentou sobre ela. E o fundo do Spring, ó. Inclusive, ele não passou do fundo do Spring, ó. Ele ficou no fundo do Spring aqui, ó. Ok. E o que acontece? Vamos lá. Ele tinha uma vendinha, eu tinha uma vendinha aqui, ó. Uma vendinha nessa região. Saída com parcial um pouquinho abaixo. E no fundo, próximo a chegar no limite da região do Spring, né? Eu tinha uma região fechada aqui em cima. Tinha uma região intermediária, que era o primeiro Spring, né? E uma réplica do segundo Spring. Tá cheio de linha isso aqui. Deixa eu explicar direitinho. Eu tinha a primeira parte aqui, ó, onde tinha um Spring maior, que é essa parte de baixo toda aqui, ó. E eu tenho a réplica dessa parte aqui para baixo. Ok? Basicamente isso. Uma réplica dessa região. Aqui no fundo, ó. Então, que saiu um pouquinho antes. Ele não rompeu essa segunda região do Spring aqui. Então foi esse o dia do índice de hoje, com 90 pontos negativos. E teve o stopinho no dólar, também de um R, um 1.25R, né? 1.25R. Aqui aconteceu um baita de um vacilo. Eu estava conversando com um amigo, na hora que essa barra de indicador, ela aconteceu. Foi um baita de um vacilo que eu dei. Eu estava conversando com ele aqui. Enfim, não vi quando o gráfico estava aberto aqui, mas quando ela começou a balançar, eu fiz misericórdia. Eu vendi num Garofi Hand aqui. O Garofi Hand até é bacana, bom, né? Mas aí tem aquela máxima, né? Muitas vezes o padrão tá bom, mas a região não tá boa. Ou simplesmente não vai, tá tudo bem. Então eu vendi esse cara aqui. Vendi um pouquinho mais a média de 20. Ok? Meu médio não melhorou tanto. Eu segurei um pouquinho mais, ele veio abaixo aqui, o trade ficou positivo, um pouco positivo. E foi quando eu não estava observando aqui a média, né? Desculpa, a barra, né, do indicador. E eu zerei na mão próximo a 200 aqui. Creu, aqui foi na mão.
Show de bola? E aqui, nesse caso, eu saí com 1,25 negativo, um R,25, né? Que compreende ali por volta de 7,5 pontos negativo. Show de bola? Então foi esse o dia, né? Um dia negativo hoje, dentro dos parâmetros aqui, um pouco mais de um R e em índice um pouco menos de um R. Pô, show de bola. Esse foi o dia, né? É isso, vamos cuidar do gerenciamento. Amanhã é um novo dia. Sexta-feira, né? Promete ser uma sexta-feirinha até interessante amanhã para trade de reversão. Vamos ver como é que o mercado reage aí. Um dia eles falam uma coisa muito ruim, mas na sexta eles vêm com um papinho bem bacana, suave, e o mercado pode reagir bem, a gente conseguir pegar algum trade de reversão. Beleza? Basicamente é isso, ó. Tamo junto, seus bico doce. Um grande abraço. Até a próxima.